paz do Senhor Jesus, amados irmãos, queridos irmãos, estamos aqui em mais um Gotas de Refrigério. Este é o programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. Nós estamos numa série de episódios da nossa viagem de 2019 com a caravana da Igreja Canaã, que fomos a Israel, né? E hoje nós vamos estar com o pastor Ariovaldo, que é o pastor diretor do Seminário Teológico da Igreja Canaã. Ele estava nessa caravana e ele ministrou para nós a palavra do Senhor lá no Monte das Bem-aventuranças. Então, é uma palavra edificante. Fique aí e seja ministrado. Espero que Deus venha falar fortemente ao teu coração. Amém, queridos? Depois voltamos, então, para o encerramento deste programa, tá certo? Vamos lá, Monte das Bem-aventuranças. Bom, graças e paz. Gostaria de, antes de tudo, ter uma palavra de oração, né? Entregar esse momento na mão de Deus para que Ele conduza esse comentário que nós vamos fazer sobre Mateus capítulo 5, certo? Pai, eu quero te dar toda a honra, todo louvor e glória, porque só o Senhor é Deus da nossa vida, somos apenas servos que receberam o teu chamado e por isso estamos aqui em ações de graças, ó Deus, rodeado dessa paisagem original, onde o Senhor andou, onde o Senhor falou, palco de ensinos que o Senhor proferiu. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte desse cenário. Nesse dia de hoje, junto com os irmãos, Pai, que a Tua glória, a Tua graça possa se ver presente na nossa comunhão, no nosso entendimento, que haja, ó Deus amado, edificação através desta palavra. A palavra do Senhor e o Espírito Santo é quem nos conduz, então que tudo seja feito para a glória e honra do Teu nome. Assim eu oro e te agradeço para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então eu quero ler aqui uma porção do livro de Mateus, que está no capítulo 5, versículo de número 1. Os dois primeiros versículos é a narrativa do apóstolo, que ele está declarando aqui aquilo que ele haveria de escrever. Ele diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximando dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Dois pontos. Daqui para frente é a palavra de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No versículo 48 desse mesmo capítulo, está escrito: Sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Então, a gente queria iniciar fazendo uma breve introdução, dizendo o seguinte, que nós precisamos diferenciar algumas pessoas que caminhavam com Jesus. Então, primeiramente, nós temos seguidores, pessoas que de alguma maneira seguiam Jesus, tendo como foco algo que precisava. Temos também um segundo grupo que seguia Jesus, focando na necessidade de ver os milagres que Jesus fazia. Eram apenas espectadores. Entre os seguidores estavam os opositores, aqueles que queriam perseguir Jesus para que pudesse frustrar o seu ministério. Então esse público diverso seguia Jesus em grande quantidade.
ele fazia isso todas as vezes que Jesus caminhava. Mas há um segundo grupo, que esse grupo chama discípulos. E a palavra discípulo dá para nós a ideia de um aluno recebendo ensino do seu mestre. Aquele que convive com o seu mestre, aquele que põe em prática aquilo que o mestre diz. É alguém comprometido com este mestre, que anda com ele, vivencia com ele e com ele dedica a sua maior parte da vida. Então, é nessa experiência de discípulos, Jesus chamou aqueles 12 homens. E esses discípulos futuramente seriam chamados de apóstolos. Porque um discípulo preparado, ele é alguém que é capacitado para ser enviado. Porque a palavra apóstolo, ela é uma palavra que é formada por duas palavras gregas. A primeira é apó, é uma preposição que significa algo sendo tirado de dentro para fora. E estelo é o verbo que significa enviar. Então o apóstolo é uma pessoa enviada com uma missão. Jesus falou a eles, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para que vades e deis frutos. Então, esses discípulos agora preparados estariam sendo enviados para dar continuidade à missão que Jesus começou a fazer como igreja. Jesus planta, ele próprio é a pedra angular, ele próprio é a pedra fundamental da igreja que se formaria lá na frente. Então, nós vamos chegar nesse cenário e lembrar que naquele dia, uma grande multidão estava seguindo Jesus porque queriam ver dele ou receber dele um milagre. E da parte de Jesus, ele olhando aquela grande multidão, ele disse assim, eu vou subir num lugar alto. Por que escolher um monte? Por que a gente escolhe um lugar como esse? Para que haja privacidade. Então Jesus ele sobe e fica lá em cima do monte e junto com ele vem os seus discípulos. Não foram os seus seguidores, vêm os seus discípulos. E os discípulos agora se assentam como vocês estão assentados e me ouvindo. Então Jesus estava agora diante dos seus discípulos e eles começam a ensinar a cada um deles. Ensinar o quê? Então a gente tem que lembrar que um pouco atrás desses versículos anteriores que Mateus escreveu, Jesus está chamando, está no início do ministério de Jesus e no início da formação do colégio apostólico. E naquele momento aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus eram principiantes, como um aluno no começo de curso, como pessoas que estavam sendo aí preparadas para receber o diploma lá na frente. Então essas pessoas deveriam ter algumas explicações antes de assumirem o ministério nessa terra. Porque ninguém deve alcançar o prêmio antes de trabalhar em função dele. Porque essa é uma característica que é trazida na vida de muitas pessoas, ter como alvo o prêmio e não o labor para que essas coisas venham a acontecer. Por isso existe uma palavra desde lá da história da igreja que significa labutare. Labutare e orare. Então, primeiro a gente labuta, ouvindo as palavras, atendendo o chamado, se preparando e depois a gente vai orar. Então é orare e labutare. Então a frase é essa. Então a gente tem que orar, mas também tem que labutar. Esse labutar é a nossa trajetória cristã. Então Jesus estava falando com os seus discípulos que futuramente estariam fazendo um trabalho específico para ele. E o que Jesus está fazendo com essas bem-aventuranças? Ele está dizendo aos discípulos agora, olha, vocês serão bem-aventurados se... Então essa concessão, eles deviam de estar agindo em relação à bem-aventurança, que é um prêmio, que é um bem-estar, que é uma alegria interior, o fato que Jesus estava prometendo a ele. Mas essas bem-aventuranças seriam conquistadas por eles. Eles deviam de vivenciar, eles deviam de estar comprometidos com essa vida cristã para poder ser bem-aventurado na vida. Ninguém é bem-aventurado se não seguir o Mestre da maneira adequada. Então nós vimos agora Jesus começando a instruí-los. E o capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus é todo cheio de ensino para eles. Então Jesus, em outras palavras, eu vou sintetizar, eu vou dizer o seguinte, Jesus estava dizendo para eles que eles teriam que, para seguir a Ele, Jesus estava deixando bem claro, precisaria abnegação, em primeiro lugar. Ninguém segue Jesus se não abnegar algumas coisas que lhes são lícitas, mas em função do chamado você vai ter que deixar de lado.
Então hoje nós vivemos um mundo cheio de atrativos para os nossos olhos, cheio de coisas que são concernentes à nossa experiência de carne. Quantos de nós não gostamos de uma vida financeira adequada, de ir para lugares bonitos do nosso país ou do exterior? Mas abnegar significa você não usar daquilo que te é lícito para cumprir uma coisa que é maior. Então o maior aqui é servir a Deus e focar na obra dele. Então os discípulos precisariam saber que eles estariam dali para frente focando no seu ministério, abnegando. Abnegaram casa, abnegaram família, abnegaram sociedade, abnegaram serviço, deixaram para trás muitas coisas. Segundo lugar, para ser discípulo precisa ser uma pessoa que encare o preço. Existe um preço no discipulado. Ninguém segue Jesus isento de preço. Irmãos, exercer o ministério, seja ele o ministério de corpo, de igreja, aqueles que ficam na nave da igreja, participando do culto, ou aqueles que estão lá em cima, organizando a igreja, seja qual for a posição que Deus tenha nos colocado, gera um certo desconforto, porque as oposições existirão em favor, ou seja, contra a pessoa que Jesus chamou. Então, muitas dessas oposições podem vir em forma de sofrimento, em formas de uma calúnia, em forma de de um sofrimento que vem através do seu trabalho, de coisas do seu dia a dia. Então, o sofrimento faz parte do caminhar do discípulo. E o Senhor lhe disse, assim como me perseguiram, perseguirão vocês, porque vocês levarão meu nome, e em meu nome está agregado uma mensagem. E hoje nós somos considerados dentro desse texto como luz desse mundo. Luz para muitas pessoas pode ser uma coisa boa, falando de claridade, falando de estar num lugar onde a gente não tropeça, mas luz, nesse sentido desses discípulos caminharem, significa você se opor às trevas. Então a nossa presença incomoda as trevas. A presença do homem e da mulher de Deus vai incomodar e esse incômodo vai trazer repercussão. Tem pessoas que não vão gostar de caminhar conosco porque nós não temos o mesmo estilo de vida deles. E aí então vai acontecer isso. Então nós temos que fazer isso. Em terceiro lugar, irmãos, seguir a Jesus requer investimento. Investir primeiramente o seu tempo. O que a gente faz com o tempo que a gente tem para viver nas horas que estamos acordados? Investir o nosso talento. Sabe, a gente é bom para muitas coisas, mas Deus, Ele usa a gente naquilo que é melhor para a obra dEle. Então Ele usa o nosso talento. Investir o nosso dinheiro. Sabe, o nosso dinheiro a gente sabe que tem que ser investido em coisas que ficarão. Por exemplo, nós temos aí, na nossa formação cristã, nós temos necessidade de estar fazendo cursos, de estar comprando livros, de estar ouvindo palestras, de termos mecanismos para que a gente possa se edificar. Essa é uma responsabilidade do discípulo. O discípulo precisa aprender com o seu mestre, mas precisa estar pondo em prática aquilo que ele está dizendo. Na época de Paulo era um discípulo de Jesus que gastava muito, porque ele tinha os pergaminhos, coisa cara naquela época, porque era feito de uma maneira toda profissional e específica. Para ter um pergaminho naquela época era muito dinheiro. Então ele tinha o pergaminho, ele fazia as suas leituras, ele tinha o seu compromisso. Então o investimento que a gente deve ter com as coisas de Deus. Então isso é um preço que nós vamos pagar, é algo que a gente vai disponibilizar para poder alcançar o direito de ir lá na frente ser chamado apóstolo. Deus não enviaria os discípulos se ele não estivesse devidamente preparado. Agora vem uma terceira etapa do Sermão da Montanha, que é mostrar o estilo de vida. O estilo de vida do discípulo no meio da sociedade sempre foi uma preocupação de Deus desde o Antigo Testamento. Vocês lembram que Deus falou para Abraão? E principalmente para Moisés, Abraão tinha muito forte isso, porque ele olhando para o seu filho que já estava na idade de casar, ele disse assim, olha, não quero que meu filho tome mulheres daquelas que entre os cananeus vivem. Então mandou Eliezer ir lá em Padã Arã e buscar entre os seus familiares uma moça para casar com seu filho. Isso se chama casar-se num julgo igual, mas parece que hoje isso não está sendo respeitado. E lá na frente, Deus disse para Moisés, olha Moisés, fala para o povo que quando ele entrar na terra prometida, na terra de Canaã, eles vão encontrar ao longo dessa sua trajetória, pessoas que conviverão com eles, que têm costumes diferentes. Então diga, não faça aliança com este mundo, não dê as filhas para casar com os filhos dele, nem tome filhos dele para casar com suas filhas.
porque a Canaã não foi tomada de imediata, não veio aqui o povo de Israel e tomou de imediato, demorou anos e anos. E nesse tempo, gradualmente, a Canaã foi sendo tomada, mas até que tudo fosse feito, ela teria que respeitar o que Deus mandou. Não entremos em aliança com o mundo. O discípulo não pode se aliançar com esse mundo natural. O discípulo tem que estar separado para Deus. Jesus estava falando para aqueles homens que estavam diante dele, que eles levariam a bandeira da igreja, que futuramente estaria sendo montada, e eles não poderiam estar comprometidos com esse mundo natural. O jugo desigual, tanto na vida familiar, nessa vida emocional, ou na vida no sentido de casamento, no sentido de comércio, o jugo desigual é ruim em todas as áreas quando a gente se envolve com não crente. Então a gente não pode alimentar aquela inverdade em querer acreditar, não, eu vou trazer essa pessoa para o meu lado porque depois Jesus vai converter ela. Não, a gente já vai estar entrando de maneira errada numa condição de aliança proibida. Então o que Jesus disse é o seguinte para os discípulos: daqui para frente vocês terão que viver uma vida de santidade. Vocês terão que andar por esse chão de maneira diferente. Vocês terão que, no seu estilo de vida, mostrar que realmente vocês são meus seguidores. Havia, certo, na vida deles uma unção, mas eles teriam que mostrar pelo Espírito que havia nele. Por isso que eu li o último versículo 48, que diz assim: sede santos, como o vosso Pai é santo, como o vosso Deus é santo. E quando a palavra hagios é falada a Deus, significa santidade absoluta. Quando ela é aplicada ao homem, ser santo significa ser separado para habitar com Deus. Então, quando a gente é separado, nós somos chamados santos não porque nós somos bonzinhos ou existe alguma qualificação desse tipo em nós, porque a nossa santidade reflete a de Cristo. Mas nós somos santos porque nós somos chamados desse mundo. Até conversávamos com os nossos irmãos ontem lá na Galileia, no mar, e falávamos para eles o seguinte: olha, a gente não faz ideia de como isso é importante, a gente ter essa visão de sermos chamados. Eu dei até uma ilustração de que eu vi uma propaganda aqui no passado que mostrava um filho adotado, que perguntaram para ele: você não tem nenhum dissabor, nenhum inconforto de ser filho dessa família? Eu falei assim: de modo algum, dizia ele. Se eu nasci, meu pai e minha mãe me abandonou, eu não os conheci, mas essas pessoas me adotaram. Foram lá e falaram assim: ó, vem conviver comigo. Daí para você o teu nome, daí para você a minha herança, daí para você a minha vida. Então, irmãos, nós fomos escolhidos, Deus tirou a gente desse mundaréu de pessoas que vivem aí. Ele colocou o dedo e falou assim: vem e me segue, como ele disse para os primeiros discípulos. Alguns estavam lavando a rede, outros estavam na alfândega, fazendo cobrança de impostos, todos eles estavam lá. Mas Deus escolheu. De onde que você foi tirado? É uma pergunta que Deus faz para nós. Então há um privilégio. Então, que nem nesse comentário anterior, ela fala assim: ó, existe o antes e o depois de Cristo. Existe tanto no nosso calendário como na nossa vida. Existe na nossa vida um antes e um depois de Cristo. Antes de Cristo a gente estava vivendo uma vida como todos vivem aí no natural. Mas depois de Cristo você tem que entender que nós somos chamados para sermos discípulos. E quando lemos o contexto deste capítulo 5 e do capítulo 6, a gente vê que o preço não é barato. O preço não é barato. E muita gente não está querendo pagar na nossa época. Não estamos querendo pagar, porque a gente está deixando o coração de Deus meio pesado, meio chateado. O Espírito Santo está sendo entristecido porque o nosso estilo de vida está sendo mesclado. Nós estamos sendo cristãos helenistas, como vocês ouviram falar dessa palavra helenista, né? Helenista era o judeu que tinha um entendimento grego. E vocês sabiam naquela época que para que o sacerdote oficiasse o seu trabalho no santuário, os romanos escolhiam aqueles que eram helenistas, ou seja, aqueles que tinham a mesma cabeça dos judeus. Então hoje não é diferente, tem irmãos nossos dentro de ministérios que têm essa mente helenista, ou seja, estão abrindo a igreja para o modernismo, para aquilo que está acontecendo de novo nesse mundo. Está permitindo que as coisas do transitório, natural, que as inovações de agora entrem no convívio cristão. Helenista significa ser uma pessoa comprometida com o mundo.
Então, naquela época, o romano entregava a vestimenta do sacerdote que ficava presa com ele e fazia, então você pode fazer isso. Agora o cristão ortodoxo, aquele sacerdote que cumpria a regra das escrituras, ele não pode ministrar. E hoje muitos de nós estamos sendo impedidos por pregar a verdade. A verdade dói, a verdade choca, a verdade impacta. Mas se a gente não impactar, se a gente ficar com medo de perder pessoas, a gente vai deixar a nossa igreja desse jeito. É essa visão que o apóstolo Paulo tinha lá em Atos capítulo 19. Do meio de vós fluirão muitos que abrirão a porta. Por quê? Abriram a porta para que cresça o número das ovelhas, para que possa delas se assenhorar. E com isso a lei se afrouxa e as pessoas vivem o evangelho fragilizado. Então eu creio que Jesus estava querendo fazer isso no dia do Sermão da Montanha. Chamou esses discípulos em particular e deu essas instruções, porque à medida em que eles demonstrassem vida diante daquilo que Deus falou para eles, então estava na hora dele ser promovido para apóstolo. E desse momento em diante ele estaria lá levando a bandeira da vitória. E foi isso que o Pedro demonstrou, né? Que no seu primeiro sermão trouxe mais de 3.000 almas para Jesus. No segundo sermão, mais 4.000. Tá? Então a gente vê que João, ali do templo chamado Formosa, levou para o povo aquela verdade de que ele era discípulo. Então cura aquele homem e que sai andando pelo santuário louvando a Deus porque foi curado. Então nós vimos Pedro mais para frente ressuscitando lá a Dorcas. Nós vimos lá eles fazendo maravilhas do primeiro século. Então esta é a igreja modelo da gente. Todas as igrejas que foi falado aqui no comentário anterior são igrejas que o homem construiu. Mas a igreja que Deus construiu está em Atos dos Apóstolos. E é essa que tem que ser a nossa base. Vocês não acham? Então o que o homem fez fica para o louvor deles. Mas a igreja que Jesus quer é essa. Sigam a verdade, paguem o preço do discipulado, sigam em santidade, caminhem a vida, usufrua daquilo que é natural e transitório, mas de maneira lícita, de maneira que a gente possa... Porque muita gente fala assim, quando a gente vai evangelizar, você aceita Jesus? Ah não, se eu for aceitar Jesus eu não vou poder mais ir na praia, não vou poder mais passear, não vou poder fazer mais... Quem disse que existe proibição? Não existe, desde que você faça isso de maneira justa e adequada. E dessa maneira a gente vai poder viver as coisas boas que Deus presenteou a gente nesse tempo presente. Então basicamente é isso, irmãos. O Monte da Bem-aventurança, ele traz responsabilidade, ele traz para nós verdades, ele traz para nós um jeito da gente poder se separar para Deus e poder conviver. Então que nesse cenário de hoje, Deus nos convida a fazer uma reflexão pessoal, como eu estou vivendo diante dos ensinos que estão aqui escritos no capítulo 5 e no capítulo 6. Se você não leu ao todo, leia na sua casa. Passe a enxergar ali o que Jesus está exigindo dos discípulos, está exigindo para nós também, porque a palavra ela é atemporal, ela não tem um tempo fixo para terminar. Então a gente sempre diz que a palavra ela tenha lá o seu tempo no espaço lá atrás, que se passou na boca de Jesus, mas a palavra que Jesus disse, ele falou assim, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então essa verdade que a palavra de Deus tem aqui, ela é espírito. O apóstolo Paulo ele criou uma palavrinha lá chamada teopneusto. A palavra teo é Deus, pneuma é espírito. Ele fala assim, ó, nesta palavra está envolvida em espírito, porque ela é como um átomo vivo que é colocado dentro do nosso coração e nos transforma. E os discípulos agora, transformados, 12 homens, irmãos, abalaram o mundo inteiro. Criaram um evangelho que até hoje está sendo sustentado pela graça de Deus. Tá certo? Então que Deus abençoe a cada um de nós e que esse tempo venha a ser de bênção para a gente. Amém? Glórias a Deus, né, irmãos? Como é bom, né? Nós sermos ministrados pela palavra do Senhor. Parece que eu estava lá no monte de novo. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Paz, né? E Deus falando conosco. Não tem coisa melhor, né, irmãos? Isso não tem dinheiro que pague. E espero que você seja ricamente abençoado. O Ministério de Mídias da Igreja Canaã preparou esses episódios para vocês, para que vocês possam desfrutar um pouco do que é a viagem para Israel e que toda a Igreja Canaã
todos aqueles que assistirem sejam abençoados, não é? Que Deus abençoe nosso ministério de mídias na Igreja Canaã. Queridos, nós vamos agora agradecer a Deus por este programa, amém? E depois eu me despeço de vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais este episódio, Senhor, no Monte das Bem-aventuranças, onde o pastor Ariovaldo ministrou, Senhor, a caravana. Nós Te damos graças, ó Pai, porque podemos hoje entender e desfrutar dessas bem-aventuranças que Jesus ensinou naquele monte. Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, cada família nesta hora. Ó Senhor, que eles tenham um Shabbat Shalom abençoado por Ti, Pai, um final de semana cheio da Tua bênção e da Tua paz, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus, que eles continuem, Senhor, aqui conosco, sendo abençoados e ministrados nesses episódios de Israel. É que Te peço, Pai, Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, olha, fique conosco. Cada sábado uma coisa gloriosa. Semana que vem nós vamos estar no Monte Carmelo. Nós vamos estar com o pastor Ricardo ministrando para nós a palavra do Senhor lá no Monte Carmelo. Amém, queridos? Olha, espero que você possa estar pensando aí, orando para ir conosco na nova caravana que nós vamos ter, tá certo, irmãos? Esta caravana, ela não é uma viagem a negócios, não é visando lucro, nada disso, irmãos. É porque muitas pessoas têm desejo de ir conhecer Israel e, se Deus quiser, preparar para nós também, vamos ao Egito, né? E as pessoas querem conhecer, nós vamos na palavra, é muito importante, você abre a palavra, lê o texto e está no lugar do contexto, né? Então, isso é maravilhoso. Espero que você possa ir conosco. Amém, queridos? Beijo no coração, povo de Deus. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.